hoje o empate com gols classificaria o Corinthians. Foi o que aconteceu. O Corinthians começou ganhando, o Fluminense empatou. E, Rafa, o jogo foi bom, cara. O jogo foi bom. O Lino falava um negócio interessante, né? O Fluminense na partida de ida, quando a gente conversava pré-programa, óbvio, né? Já foi uma equipe sem a identidade anterior, né? No Diniz. Já rompe com tudo que foi feito. Trocando o Corinthians casca. na ida no 0x0 teve mais a bola, finalizou mais, enfim, dominou os números do jogo, mas teve a dificuldade reconhecida de criar contra um time posicionado no campo de defesa. Esse Fluminense hoje é como se ele tivesse ficado no meio do caminho. Ele nem é mais a equipe do Diniz, mas tinha que ser uma equipe a ser minimamente agressiva, a sair para o jogo, mas não com o mesmo tipo de jogo. E só de dar um pouco mais de campo para o Corinthians, ele permitiu que a equipe paulista criasse as principais chances e saísse na frente. É como se o Flu tivesse ficado num limbo, mas não necessariamente um limbo ruim. Não era um purgatório? Eu acho que vai ser um limbo ruim. E hoje, talvez não tivesse conseguido o 0x0 da ida com o trabalho do Diniz, que já estava deteriorado, por mais que na Sul-Americana viesse bem. Exatamente. Mas acho que é um rompimento complicado, uma equipe que acaba ficando sem cara, sem um jeito de jogar mais definido. E isso pode significar uma dificuldade dentro do Brasileirão a partir de agora. Fala, Lino. O time do Fluminense perdeu essa identidade porque é uma identidade que estava sendo castigada pela arquibancada, né? O torcedor não queria mais ver aquele time que tocava a bola demais e não se defendia bem, não conseguia ser agressivo em jogadas de velocidade, aquele time que não desmontava e ficava, né, apenas costurando sem ser objetivo. Então, para mudar essa casca é difícil. E aí o que a gente viu hoje foi um híbrido ainda esquisito. Engraçado que a partida é fácil de a gente ler o todo dela. Era um Corinthians que tinha mais a bola, por incrível que pareça, que se defendia com bola no pé, porque é o jeito de jogar do Corinthians, contra um Fluminense que queria se defender bem e contra-atacava, mas não conseguia fazer isso. O jogo cresce quando sai Paulo Henrique Ganso, e o time começa a ter um pouco mais de agressividade. Quando o Corinthians faz 1x0 e tira os jogadores de lado do campo, tenta se fechar também e volta para o modelo anterior. Aí a gente relembra o que era Corinthians, o que era Fluminense, coisa de 3, 4 semanas atrás. Aí o jogo ganha essa cara. O Fluminense fica mais com a bola, fica um pouco mais próximo da área do Corinthians. O Corinthians só preocupado em se defender. Não é mais um Corinthians que quer a bola, é um Corinthians que dá de vez a bola para o adversário. O Fluminense empata e ganha em emoção o jogo. Caramba, o que é um, o que é o outro? Eu gosto mais daquele outro Fluminense, que é o Fluminense que a gente ainda vê no final, o Fluminense até querendo mais a bola. Será que o Oswaldo vai conseguir fazer no Fluminense o que o Thiago Nunes fez no Atlético Paranaense, de manter, aproveitar alguma coisa boa que o Diniz deixou e dar uma melhorada ou dar a cara dele, que pro Atlético Paranaense foi melhor? Talvez o Fluminense tivesse que passar por uma escolha de alguém mais próximo das ideias do Diniz. A grande vantagem do Thiago é que ele já estava dentro do clube, né? E isso o Fluminense não teria, não da mesma forma. O trabalho no Atlético Paranaense indica um pouco essa sucessão, porque tem muita gente de qualidade trabalhando internamente. E o Fluminense não tinha ninguém tão próximo do Diniz, do clube, a ponto de assumir esse papel. Não só o Oswaldo treinou o Diniz fora 5 vezes, em 5 clubes diferentes. Mas pensa futebol de uma maneira bem distante, outra escola, né? Por mais que o Thiago tenha ajustado bastante coisa, ele conhecia muito mais o que era o ambiente. Inclusive os jogadores vindo da equipe do Sub-23 para assumir protagonismo no time principal durante a temporada. Acho que o Oswaldo vai penar nesse sentido, porque o rompimento, essa questão de estar híbrido, né, de estar no meio do caminho, para mim não vai trazer a consistência que se espera sem a bola e vai tirar muito da agressividade, da capacidade de produzir chances que a equipe tinha antes. Então, assim, talvez... É difícil especular, né? Mas é um nome que me causou estranheza, por mais que seja extremamente experiente, porque rompe com muita coisa que tinha sido feita e talvez não entregue o que se espera no lado oposto. Tem 2 colunas agora essa semana, né? Uma do André Kfouri, se não me engano, e uma do Mansur falando sobre isso, o treinador de resultado. Que nem é o caso do Oswaldo, historicamente. Mas a ideia de que existe um jeito de jogar que traz resultado. E não é por aí, né? A gente joga sem a bola, a gente se protege e por isso se aproxima do resultado no fim do jogo. O discurso do Diniz era justamente o oposto. Quanto melhor jogar o meu time, mais perto do bom resultado eu estarei. O refrão do Diniz é esse, né? É que eu acho que ele ainda não contemplava 100% do jogo. Porque jogar bem não é jogar só com a bola, né?
Então, assim, se a gente critica muito o que eram as fases de transição defensiva, a organização defensiva do Fluminense, fica parecendo uma crítica muito pesada ao Diniz. Mas é uma evolução no trabalho, né? Era uma equipe que se expunha de uma maneira que não era suficientemente boa a ponto de, quando perdia a bola, não concretizava as chances de proteger a própria área. Mas não mudou isso tanto, porque o Fluminense continuou exposto, esse é o Fluminense problema. já não tem mais a bola. A gente estava no ar e a gente não teve como saber da reação do torcedor ao final da partida. Tô lendo aqui no Globoesporte.com, no minuto a minuto do jogo, que quando acaba a partida, a torcida se divide entre vaias e aplausos. É a história do híbrido que a gente falou. Porque não se convenceu a arquibancada de que o jogo estava certo, mas também não se convenceu a arquibancada de que era a hora de trocar o Diniz. Então, o torcedor do Fluminense viu que o time perdeu identidade, porque não é mais aquele time que toca a bola, que constrói, que envolve adversário, que gosta de ter a bola e que joga muito aproximado. E se defendia mal também por conta disso, porque estava o tempo inteiro adiantado e é um time lento, o time do Fluminense. Para esse que agora faz o contrário. Para na frente da própria área, chama o adversário e tenta sair em velocidade. Eu acho que esse híbrido custou caro. A diretoria do Fluminense trocou na hora errada. Podia ter perdido hoje, acabava ciclo do Diniz, encerrava tudo, mas foi o cara que levou na Sul-Americana o Fluminense até aí. Verdade. Não faria sentido. Não perdeu pro Corinthians, mas eu preferia perder do outro jeito do que perder desse jeito agora sem identidade. Antes o Fluminense era um time com identidade e poderia ter perdido, agora ser eliminado para o Corinthians, mas com identidade. O Fluminense que sai hoje da Sul-Americana é um Fluminense descaracterizado. Até para simbolicamente encerrar um ciclo, né? Já que estava indo bem na Sul-Americana, deixa o cara na Sul-Americana para ver o que acontece. Uma vez conversando com o Estevão Soares, lá na Placar, que pegou um time do Diniz, não lembro qual, se foi o Audax, se foi algum Oeste, foi algum time do interior de São Paulo, que ele teve um trabalhão danado para desfazer o modus operandi do Diniz no time. Que a primeira coisa que ele fez foi dar um esporro no goleiro, que quem saiu jogando era, dá um chutão aí, pô. Que não tem esse negócio comigo, não. Tem isso também, né? Porque o Diniz imprime uma marca muito forte, que para você desmamar o time disso, talvez leve um tempo também. Sem dúvida. Por isso eu acho que um treinador igual não encontraria, mas que pudesse amenizar essa passagem, essa transferência, seria interessante. Seria um processo talvez que demorasse mais a chegar num nome. A escolha do Fluminense passa mais, eu acho, que por essa segurança de trazer um nome com respaldo, experiente, para um trabalho interno no clube mais calmo. Mas aí eu poderia citar, por exemplo, que o Thiago Largue, que tem uma experiência com o Atlético Mineiro, fez no Atlético, poderia aproximar um pouco mais. E aqui tirando de cabeça, mas se fosse fazer um trabalho mais a fundo, talvez encontrasse outros nomes, outras soluções. Mas agora já está feito, né? E a partir daí é tentar entender se isso que apareceu dentro da Sul-Americana nos jogos contra o Corinthians vai ser suficiente para essa reviravolta no Campeonato Brasileiro. E se o que pesa mais foi a mudança de treinador ou a desconstrução de elenco que o Fluminense viveu? Isso aí independe de treinador, né? O fato de você ter perdido o Luciano, Everaldo, o Pedro não poder mais, você ter várias alterações dentro do time. E a história do nível técnico também. A gente falou do quanto o nível técnico dos novos jogadores do Flamengo significaram para o Gabriel, para os outros jogadores e para o nível do time. Você tem um cara como o Ganso num time como é o do Fluminense, em tese era o jogador para fazer a diferença no Fluminense. Era o cara que seria o jogador dos grandes jogos. E o Ganso some, cara. O Ganso sumiu na partida de hoje à noite, o Ganso some nos grandes momentos, o ritmo do Ganso às vezes amarra demais, combina com o Diniz. Não sei como é que ele emplaca daqui para frente. Então, foi um jogador que o Diniz trouxe, conversou com ele, o Ganso veio porque gostava do jeito de trabalhar do Diniz, tem isso também, né? Como é que ele vai render agora? E tem mais um, porque o Nenê tem característica parecida. Por mais que seja mais agressivo, um cara que procura mais o gol, tem a questão de não conseguir o ritmo de quarta e domingo, e tem a ideia de tentar encaixar. Eles jogaram juntos as duas partidas, mas com a sequência, é difícil imaginar um Fluminense montado para que os dois ocupem faixas diferentes do campo e tragam uma dinâmica melhor. Já que não é o jogo de aproximação e de troca de passes do Fernando Diniz, né, daqui para frente. O Nenê engoliu o Ganso. O Ganso não consegue mais jogar nesse time do Fluminense se o Nenê continuar na faixa dele, se movimentando, chamando bola. Dinheiro jogado fora. Eu juro que eu tentei visualizar agora um Nenê engolindo o Ganso.
enquanto você falava. Mas faça o contrário. Ó, vamos ver os lances polêmicos. Primeiro o Flu pedindo um pênalti, depois o Timão pedindo um pênalti. Põe na tela aí, rapaziada. Quero ver o que vocês acham. Ah lá. Esse lance teve até chutagem no primeiro tempo. Igor Julião e o Avelar. Eu achei travada normal, vendo no celular, né? A travada do Avelar no que era a finalização do Julião. Vamos ver de novo. Lino... Ele vem com a sola na bola, então, né? Talvez uma jogada perigosa. Não é falta porque não há o contato, né? Com o jogador adversário. Jogada perigosa, no máximo. Tem um contato pênalti. Depois embaixo com o outro pé. É aquele que o VAR fica... Para mim, na interpretação do lance, na vida real, não é nada. Não é nada. Não daria também. Mas se o juiz fica ali, você vai ver a sola embaixo, aí tem um toque na segunda passada que poderia caracterizar alguma coisa. Quanto mais se vê, daqui a pouco encontra, né? Encontra. Tá, então vamos rodar de novo, pra ver se a gente encontra alguma coisa. Olha lá. Olha o pé direito lá tocando. O pé direito está apoiando eu no acho chão. que o pé que poderia considerar faltoso é o que trava a bola, que seria a canhota, né? Mas aquele pulo e berro que o jogador do Fluminense dá é o outro pé que... Sim. Olha lá, ó. Finalizando, cara. Ali, ó. Finalizando a jogada. Então, eu achei mais o pé direito dele ali que... Aí é que ele salta. Mas ele já travou a bola, né? Eu também acho que não é nada, cara. Mas tô dizendo... Sim. Vai, volta pra você ver se não ali tem um contato, né? Achou o contato. Você tava querendo contato? É que dentro da área você faz uma jogada dessa, pode acontecer alguma coisa, né? Na vida real não é nada, na boa. Então a vida como ela é, de Nelson Rodrigues, não é nada. Vamos para o Fluminense pedindo pênalti agora. Uma situação inversa. Agora? É o outro lado. O Corinthians, desculpa. O Corinthians pedindo. Vamos lá. A mãozinha do Julião ali, marota. E aí, queria ouvir vocês. Olha lá, os jogadores já vão fazendo o sinal com a orelha, tipo, ouve aí. O VAR hoje à noite estava irritante de novo, né? Perderam muito tempo de novo no jogo. Eu acho que não foi dada pela distância do que é o desvio do Love. Tá muito perto do Julião quando ele raspa essa bola de cabeça e muda a trajetória. E ele tá trazendo o braço para perto do corpo também, né? Mas ele, em tese, não deveria estar com o braço ali. E isso é péssimo, porque assim, não dá para cortar os braços do cara. Mas já vi darem esse pênalti. Exatamente porque ele não tá escondendo o braço. E porque eu acho horrível. Ele interrompe a trajetória da bola e a sequência da jogada. Onde ele deveria ter colocado o braço? Atrás do tronco, mas assim, é totalmente antinatural. Né? Esse tipo de movimentação por parte da zaga. Cara, é uma loucura esse troço. Futebol de soldadinho de chumbo, de Pebolim. Nada, né? Na vida real, de novo, também nada. Mas acho que o que absolve o Julião é exatamente o desvio na cabeça do Love. Se é o cruzamento direto que morre na mão dele desse jeito, teriam dado pênalti. Põe de novo aí, só pra... a gente pode usar de novo? Quanto mais repete, mais pênalti. Porque o toque é claro, é nítido. O braço tá relativamente aberto. Mas eu fiquei com a impressão que ele tá trazendo... A bola bate quando ele tá trazendo o braço pra perto do corpo. Olha lá, o Urso já fala assim, ouve aí os caras e tal. Ele toma uma bolada no braço. Exatamente, não é pra marcar. O famoso bola na mão, né? Bola na mão, às vezes, dentro da nova orientação, virou pênalti. Isso é um problema. Sim, o Arrascaeta ontem fazendo tiro ao alvo, queimada, chutando no braço do adversário. Sim. Agora é o seguinte, teve um VAR... no gol do Fluminense, ficou um tempo parado, até demorado, por um lance de suspeita de impedimento que deveria ter sido visto com mais rapidez, né? É a maior crítica que se faz aqui, né? Não só no Brasil, como na América do Sul, né? Aí. Quase 5 minutos, né? 4 e pedrinha. 5 minutos. Praticamente chegou a dar 5. Olha lá. O cara que fica lá dentro, Leno. O pessoal tá demorando, porque é um lance que teoricamente não tem muito... Sabe o que eu achei legal nisso aí? E é o procedimento correto. O árbitro não foi lá na casinha. Então, o árbitro ficou esperando a equipe de VAR decidir se era ou se não era. Porque não é uma opinião, né? Os caras traçam a reta ali, né? Mas é que nem o lance do Lindoso ontem. O gol do Inter. Que também demorou um bocado. Né? Se procurando uma situação no lance. Que eu acho que passa mais pela posição e interferência ou não de outros jogadores na jogada. O Lindoso era o
Patrick, se não me engano, Era o atacando Patrick. bola. Era o Patrick. E hoje o Johnny atacando a bola muito próximo também da cabeçada. E talvez invadindo antes, estando em posição de impedimento, e aí interpretar se participou ou não da jogada. Hoje ele nem foi no vídeo, então acho que nem passou por isso. Foi só uma demora de definição de linha de impedimento. Ontem eu acho que passou por interpretação de se outro jogador influencia na jogada ou não. E aí são 2 tempos. É o tempo de definir na linha se está tudo ok, e depois disso interpretar se há uma participação. E aí a demora é maior ainda, né? E outro problema também, isso aí não é só da Conmebol, não. Isso aí em Brasileirão tá rolando muito, na América do Sul é comum. Você tem que ter mais contraste na cor dos uniformes, até pra beleza do espetáculo, né? Então, às vezes eles estão neuróticos com isso, que não pode mais ter uma peça da mesma cor. E aí deixam 2 times jogarem com cor escura. Não chega a ser uma cor escura totalmente a do Fluminense, não é aquela camisa sólida, né? De um preto, de um azul, uma cor mais... Mas os dois ali estão com cor mais escura na parte de cima, a camisa. Você viu aquele bolo, você não consegue distinguir. Demora ver quem é do Fluminense e quem é do Corinthians na linha ali, né? Às vezes é uma manguinha, é o ombro do cara, é um pedaço